Em Jogo Sujo, um homem de 34 anos se vê em uma batalha inesperada contra a esposa, Blake, de 31 anos, em um tribunal. Casados há 5 anos, eles pareciam ter um relacionamento equilibrado. Ele, responsável e focado no futuro, ela, extrovertida e encantadora. No entanto, uma noite em um jantar com amigos, ele descobre que Blake o subestimava, achando-o fácil de manipular. Após uma investigação cuidadosa, ele descobre que ela estava secretamente desviando dinheiro para uma conta pessoal, preparando-se para um possível divórcio. A amiga da minha esposa brincou. Você tem sorte que ele seja tão burro. A maioria dos homens veria as bandeiras vermelhas. Minha esposa respondeu. Nunca pensei que seria o tipo de cara a acabar em um tribunal assistindo a mulher que eu um dia amei desmoronar em lágrimas ao perceber que ela mesma havia se prejudicado. Mas também nunca pensei que seria o tipo de cara a ser feito de tolo. Acontece que ambos aconteceram. Eu, 34 anos, sou casado com Blake, 31 anos, há pouco mais de 5 anos. Nos conhecemos na casa dos 20 anos, ambos ambiciosos, ambos procurando algo sério. Pelo menos foi isso que eu pensei. Blake tinha um jeito todo especial. Era naturalmente encantadora, extrovertida e magnética. As pessoas se aproximavam dela. Ela sempre sabia o que dizer, como conquistar uma sala, como fazer as pessoas gostarem dela, inclusive eu. Eu nunca fui do tipo chamativo. Sempre fui constante, confiável, financeiramente responsável, o cara que planejava o futuro, enquanto Blake vivia o momento, e por muito tempo eu achei que esse equilíbrio funcionava. Mas a verdade é que só funciona quando ambas as pessoas se respeitam. E em um jantar uma noite, descobri que Blake nunca me respeitou. Era para ser uma noite casual, apenas eu, Blake e alguns amigos dela. Fomos a um restaurante bacana, daqueles com luzes baixas e bebidas caras. Eu tinha trabalhado muito ultimamente, tentando garantir uma promoção na minha empresa. Blake estava gastando mais, não excessivamente, mas o suficiente para que eu notasse, se tratando de um mimo para mim mesma, como ela dizia rindo, sempre que eu perguntava. Eu não era do tipo que fiscalizava seus gastos, mas algo no fundo da minha mente me incomodava, mas eu ignorei. Esse foi meu erro. Enquanto estávamos lá, as bebidas fluindo, a conversa virou para relacionamentos. Uma das amigas de Blake, Sienna, havia recentemente ficado noiva de um cara da área de tecnologia que tinha acabado de ganhar muito dinheiro. Blake ficou animada por ela, mas então Sienna se virou para Blake, bêbada, rindo e disse: ainda bem que seu marido é tão burro. A maioria dos homens perceberia os sinais de alerta. Eu senti o clima mudar. Blake sorriu, deu um gole na bebida e deu de ombros. O que eu posso dizer? Alguns caras são só fáceis, ela respondeu. Meu estômago afundou. A mesa riu como se fosse uma piada. Eu forcei uma risada, fingindo que estava bêbado demais para me importar, mas por dentro algo quebrou. Mesmo sob influência, não a confrontei. Não ali, não naquela noite, porque percebi algo naquele momento. Ela me achava burro. Ela achava que eu era tão confiável, tão ingênuo, que nunca veria aquilo. E isso me fez me perguntar sobre o que exatamente ela estava falando naquela noite. Depois que Blake adormeceu, fiz algo que nunca imaginei fazer. Comecei a investigar, não de forma paranoica, mas com precisão. Verifiquei nossas contas bancárias conjuntas. Nada demais, só algumas inconsistências, retiradas pequenas que não faziam sentido. Verifiquei os extratos do cartão de crédito dela, gastos maiores do que o normal, mas nada realmente comprometedor. Então fui conferir a conta poupança privada dela, e foi aí que eu vi. Nos últimos 6 meses, Blake vinha transferindo dinheiro, pequenas quantias no começo, depois valores maiores, para uma conta completamente separada. Primeiro me disse que talvez ela estivesse economizando para algo pessoal, uma meta privada, talvez até uma surpresa para mim, mas lá no fundo eu sabia melhor. Ela estava se preparando para algo e eu ia descobrir o que era. Não consegui dormir naquela noite, deitado ao lado de Blake, ouvindo sua respiração tranquila. Eu me sentia na cama com uma estranha. Fiquei revivendo a conversa do jantar na minha cabeça. Ainda bem que seu marido é tão burro, a maioria dos homens perceberia os sinais de alerta. O que eu posso dizer? Alguns caras são só fáceis. Blake havia rido como se fosse nada, como se eu fosse nada. Não sabia o que era pior, o fato de ela ter zombado de mim na minha cara ou o fato de achar que eu nunca descobriria. Ela achava que eu era confiável demais, fraco demais, fácil demais de manipular. Ela estava errada. Quando o sol nasceu, tomei uma decisão. Eu não ia confrontá-la. Eu ia ser mais esperto que ela. Comecei reunindo provas, transações bancárias. Baixei 6 meses de extratos bancários e destaquei cada transferência que ela fez para sua conta poupança privada. Os valores eram pequenos no começo, algumas centenas aqui, um pouco mais ali.
Depois, 3 meses atrás, as retiradas ficaram maiores. $20.000, depois 4.000, depois $7.500. Ela estava construindo uma rede financeira separada para o quê? Extratos de cartão de crédito. Verifiquei as novas cobranças. Muitos tratamentos caros em spas, roupas de grife e restaurantes de luxo, lugares para onde ela nunca me levou. Depois vi reservas de hotéis, 2 delas estadias de fim de semana em um hotel de luxo no centro da cidade, ambas reservadas para fins de semana em que eu estava fora da cidade a trabalho. Senti meu estômago revirar. Ela estava apenas se preparando para um divórcio ou já estava com outro? Verificando as imagens de segurança, eu tinha uma câmera de campainha que registrava entradas no nosso apartamento. Voltei e verifiquei os fins de semana em que ela se hospedou no hotel. Na primeira estadia de fim de semana, Blake saiu sozinha na sexta-feira à noite, retornou no domingo à tarde. Na segunda estadia, mesma coisa, saiu sozinha. Retornou no domingo. Nenhum homem estranho, nenhuma prova de traição, pelo menos não ainda, mas o segredo financeiro, a conta bancária separada, a conversa do jantar, ela estava planejando algo, e eu ia garantir que isso desse errado. Peguei tudo o que encontrei e agendei uma reunião com um advogado de divórcio. Eu precisava saber exatamente com o que estava lidando. O que aprendi é que qualquer dinheiro que ela tenha transferido secretamente durante o casamento pode ser considerado ativos ocultos, o que significa que ela poderia me dever esse dinheiro no divórcio. Se ela estivesse planejando me surpreender, eu poderia dar entrada primeiro, me dando a vantagem. Se eu conseguisse provar má conduta financeira, poderia proteger meus bens. A melhor parte, se ela achasse que estava no controle, ela ficaria descuidada, e era exatamente isso o que eu precisava. Comecei a agir ainda mais burro, não questionava mais seus gastos. Comecei a ser excessivamente doce, como se estivesse tentando compensar meu distanciamento. Até mencionei casualmente que estava pensando em transferir dinheiro para um investimento conjunto para o nosso futuro. Blake mordeu a isca. Ela relaxou, se sentiu confortável, parou de esconder as coisas tão cuidadosamente. Ela até começou a deixar pistas, coisas como, sabe, se algum dia as coisas não derem certo, acho que ambos ficaríamos bem financeiramente. Adoro como você é seguro de nós. Alguns homens ficam tão paranoicos. Nessa altura, Blake achava que me tinha exatamente onde queria. Ela acreditava que eu era o marido perfeito, ingênuo, o tipo de homem que não perceberia sua esposa se preparando para deixá-lo. Ela não fazia ideia de que eu já estava 10 passos à frente e ela ia descobrir da pior forma. Aconselhado por meu advogado, eu não reagi imediatamente. Esperei. Deixei Blake cavar ainda mais fundo, gastando mais, transferindo mais dinheiro, se acomodando em seu joguinho, e então consegui a oportunidade perfeita. Um mês depois do jantar, fui oficialmente promovido no trabalho, com um grande aumento salarial, mais segurança financeira, um futuro que ela provavelmente pensou que ela também iria aproveitar. Agora eu sabia o que ela estava pensando. Agora posso deixá-lo e levar a minha parte. Ela não estava planejando pedir o divórcio ainda. Estava esperando o momento certo, provavelmente depois de mais algumas grandes transferências, talvez mais alguns fins de semana de luxo, mas ela não sabia que eu já havia dado entrada. Na manhã seguinte à minha promoção, Blake estava toda sorridente, me beijou, fez meu café, agiu como a esposa perfeita. Eu quase ri, porque enquanto ela sonhava com o dinheiro que achava que iria tirar de mim, meu advogado estava submetendo a papelada do divórcio. Minha entrada incluiu provas das transferências bancárias secretas dela, provando que ela estava escondendo ativos atrás de mim, alegações de má conduta financeira, mostrando que ela usou fundos do casamento para seus próprios interesses, um pedido de proteção de ativos que bloquearia legalmente ela de tocar nas minhas contas, e a melhor parte, porque eu dei entrada primeiro, eu controlava a narrativa. Blake não poderia me surpreender e exigir metade. Em vez disso, ela estava prestes a ser arrastada para uma batalha para a qual não estava preparada. 2 semanas depois, Blake recebeu os papéis do divórcio. Ela chegou em casa furiosa. "Você está se divorciando de mim sem nem falar comigo?" Eu fiquei completamente calmo. "Achei que já era hora", respondi, bebendo meu café. Blake tentou todos os truques do livro. Ela chorou. Eu não reagi. Gritou. Eu fiquei em silêncio. Ameaçou pedir metade. Eu quase ri, porque quando chegamos ao tribunal, ela percebeu o quão mal ela havia perdido. Blake apareceu vestida para impressionar, provavelmente pensando que ainda poderia dar um jeitinho.
ela estava prestes a ter uma grande surpresa. O advogado dela começou com a argumentação inicial. Minha cliente tem direito à metade de todos os bens compartilhados do casamento. Ela tem sido financeiramente responsável e deve ser compensada. Fez sacrifícios no casamento e merece sua parte. Ela estava tão confiante até que meu advogado se levantou. A resposta do meu advogado: temos provas documentadas de que Blake transferiu sistematicamente fundos conjuntos para uma conta pessoal secreta. Ela retirou grandes quantias sob falsos pretextos, mostrando clara má conduta financeira. Ela planejou ativamente sair enquanto garantia vantagens financeiras às suas custas, às minhas costas. Então veio a bomba. Meu advogado puxou as transcrições das transferências financeiras. Juíza: Senhora Blake, pode explicar essas transações? Blake congelou. O advogado dela começou a se agitar. Então veio minha jogada final. Meu advogado entregou um documento, um relatório forense financeiro, mostrando que Blake vinha desviado dinheiro enquanto me fazia pagar a maior parte das nossas despesas de vida. Isso foi classificado legalmente como apropriação de bens. A juíza franziu a testa. Senhora Blake, isso muda a natureza da sua reivindicação. Em vez de receber 50% dos bens, você pode, na verdade, dever ao seu marido uma restituição. Eu observei enquanto o sorriso confiante de Blake desaparecia. Ela entrou naquele tribunal achando que levaria metade. Estava saindo com nada. No final do caso, Blake perdeu todos os direitos sobre o meu dinheiro. Foi ordenada a devolver uma parte dos fundos ocultos e teve que pagar suas próprias taxas legais. Eu saí livre, intocado e com todos os meus bens protegidos. Blake ficou ali, atônita, humilhada e derrotada. O tribunal estava em silêncio, exceto pelo som das folhas de papel, enquanto a juíza finalizava a decisão. Blake ficou ali imóvel. Apenas 30 minutos antes, ela tinha entrado naquela sala esperando sair com metade de tudo que eu possuía. Agora, ela estava indo embora com nada. Quando passei por ela, pude sentir a raiva irradiando dela. Ela se virou para mim, a voz trêmula. Você fez isso de propósito. Ela sibilou, os olhos queimando de humilhação. Eu dei a ela um sorriso calmo e divertido. Achei que eu fosse muito burro para isso. Blake abriu a boca para argumentar, mas não tinha mais nada a dizer, que isso não se tratava apenas de ela ter perdido o caso. Era sobre ela perceber, tarde demais, que me subestimou e agora teria que viver com as consequências. A verdadeira diversão começou após o julgamento. O apartamento chique dela, ela não podia mais pagar. Eu estava pagando a maior parte do aluguel e agora ela estava sozinha. As economias dela, drenadas por taxas legais e reembolsos ordenados pelo tribunal. O estilo de vida luxuoso, completamente perdido. Blake passou anos tratando o dinheiro como uma rede de segurança. Ela achava que sempre teria alguém cuidando das coisas. Agora, ninguém estava cuidando dela. Blake não perdeu só financeiramente. Ela perdeu sua reputação, seus amigos. No momento em que perceberam que ela tentou dar um golpe financeiro, começaram a se afastar. Sua família, furiosa por ela ter tentado manipular o divórcio. Seus colegas de trabalho, ela havia se gabado demais sobre me deixar. Agora era motivo de piada no escritório. Um dos nossos amigos em comum me mandou uma mensagem uma semana depois. Cara, a Blake tem reclamado com todo mundo. Ela fica dizendo que você a armou. Eu apenas ri. Ela mesma se armou. Tudo o que fiz foi ficar em silêncio e deixar ela acreditar que estava vencendo. Algumas semanas após o caso, Blake tentou entrar em contato. O número dela foi bloqueado, mas ela me enviou um e-mail com o assunto "Podemos conversar?" Eu nem li. Em vez disso, respondi com uma frase: "Você deveria ter visto os sinais vermelhos." Então a bloqueei para sempre. Pessoas como Blake nunca acham que podem perder. Elas assumem que são sempre as mais inteligentes na sala. Mas eis a questão. Às vezes, os quietos estão observando. Às vezes, os burros são mais espertos do que você pensa. E às vezes, o karma chega usando um terno sob medida com um advogado ao lado. Blake achou que havia me enganado, mas no final das contas, ela se enganou. E eu saí com tudo.